A celebração deste Domingo de Ramos é como que um grande sumário desta Semana Santa. Esta semana que nos propõe que meditemos atenta e silenciosamente os grandes mistérios da paixão, morte e ressurreição de Jesus. E por isso, o que já fizemos há momentos da procissão com os ramos, que é muito mais do que procissão de ramos. E deixem que faça aqui um pequeno parênteses. Não deixa de ser interessante que, de repente, uma coisa quase que parecia intocável, que eram os ramos de palmeira, deu-lhes o bicho. O que é que isto pode querer dizer? Desde logo, o sinal da palmeira, a palma do martírio, porque era colocado nas mãos dos mártires. Então, se lhe deu o bicho, e portanto já não trazemos, ou trazemos muito poucos sinais de ramos de palmeira, será que deu o bicho ao testemunho da fé? Deixa a pergunta. Mas nada é por acaso. Celebrar hoje, e neste primeiro momento, esta procissão, é recordarmos essa vivência dos discípulos e da multidão anónima. Essa mesma que, na narrativa que escutamos há momentos, hoje segundo São Mateus, essa multidão ficou exatamente ao contrário do que tinha feito no Domingo de Ramos. Vejamos por isso alguns aspectos e, de algum modo, ao querermos fazer este pequeno percurso, estamos a cumprir um desejo do nosso Bispo. Ele, numa carta, e não vou ser inconfidente, uma carta que enviou aos padres, disse que recordássemos às pessoas, àquelas que habitualmente vêm estar connosco nas celebrações, as principais razões, os principais aspectos que se celebram nesta Semana Santa. É isso que vamos fazer. Antes, porém, deixem que partilhem convosco uma frase que li hoje. E tão simples. Era uma entrevista num jornal de eu chamo-lhe rapaz porque é mais novo do que eu, que é vereador de uma Câmara Municipal que não daqui desta região. E a determinada altura fizeram-lhe a pergunta: mas o que é que acha de os jovens estarem a sair da igreja? Porque hoje é também o Dia Mundial da Juventude. E em quase todas as dioceses, entre as quais a nossa, se fazem momentos de celebração com os jovens. E ele disse esta frase que me deixou a pensar: não importa se são muitos ou se são poucos, o que importa é o que os que cá estão se amem. Vamos daqui a pouco voltar a esta frase. Não importa se são muitos ou se são poucos, desde que nós que aqui estamos nos amemos. Então esta Semana Santa inicia-se nos 3 primeiros dias, com segunda, terça e quarta, com uma figura marcante para os cristãos. E por isso, de algum modo, a Igreja até lhe dedica na liturgia 3 dias para ver várias facetas dessa personalidade, que é Judas. Na liturgia de segunda, terça e quarta, vemos várias vertentes da figura de Judas. Tendo ele estado com o Mestre, como e porquê se tornou o traidor. E por isso a Igreja nos propõe que olhemos para Judas e, porventura, nos perguntemos o que há em mim de Judas, de traidor, de alguém que não dá testemunho de Jesus. Depois temos a grande vivência da Quinta-feira Santa, em que, como está no Jornal Diocesano, o nosso Bispo, Dom Gilberto, nos convida a participar na designada Missa Crismal. Isto é, naquela celebração em que todos os padres da Diocese, e há alguns que só vão mesmo a essa celebração, nunca mais a gente os vê durante todo o resto do ano, nesse dia, os padres, na Missa da Manhã, renovam diante do Bispo e do todo o povo de Deus
a sua consagração. Mais do que votos, são momentos de consagração. E nessa mesma celebração, o nosso bispo faz a unção, ou a bênção, melhor dizendo, de 3 óleos. O óleo dos enfermos, o óleo dos catecúmenos e o óleo do crisma. E falo numa comunhão com o presbitério. O presbitério é o conjunto dos padres. E, nessa mesma manhã, damos graças a Deus porque Deus nos deixou na Igreja um ministério sacerdotal ordenado. Como isto se torna importante perceber, é como que o preâmbulo para toda a vivência da Semana Santa, agora já no tríduo pascal. Na noite dessa Quinta-feira Santa, o Senhor nos convida a virmos renovar, reapreciar, agradecer o dom da Eucaristia. E temos que, na Quinta-feira Santa, temos na manhã o sacerdócio e na tarde a Eucaristia. Tarde e noite a Eucaristia. Os 2 grandes dons de Jesus, que continua hoje na Igreja. O Padre enquanto ministro de Jesus e o Padre enquanto servidor da Eucaristia e da Igreja. Depois temos esse tempo que, na medida do possível, seria importante vivê-lo sem criarmos em cenários, mas vivê-lo numa espécie de recolhimento, de adoração com o Santíssimo Sacramento. Esse tempo da Quinta-feira Santa, da passagem da Quinta para a Sexta-feira Santa. E depois temos, na Sexta-feira Santa, a celebração por excelência, longa, bela e ao mesmo tempo intensa, de 2, 3 momentos. O momento da escuta da palavra de Deus. O momento da adoração da cruz. E depois o momento da comunhão, particularmente a comunhão eucarística, nesse dia, sob a forma mais simples, que não da celebração da Eucaristia. E por isso, a adoração da cruz é algo que, para quem não tem fé, é esquisito. Adorar uma coisa. E muitas das vezes, quando colocamos o Cristo na cruz para a adoração, deveríamos, nós próprios, perguntar-nos onde é que eu estou? Em que aspecto é que eu continuo a ter a responsabilidade, possivelmente, deste Jesus, continuar a ser crucificado nos outros? Exatamente a frase que há momentos partilhava. Até que ponto é que cada um de nós que aqui está agora, continua a crucificar Jesus quando não ama os outros? Quando, em casa, no trabalho, na rua, na igreja, onde quer que qualquer um de nós se encontre, podemos continuar a crucificar Jesus de tantas formas. Se Deus quiser, haveremos de meditar nesse dia algumas facetas e algumas personagens desse caminho da crucifixão, caminho de Jesus na cruz. E nós temos aqui, ainda bem que temos, a possibilidade de à noite fazermos um tempo de meditação. E este ano vamos fazer um tempo de meditação percorrendo outras ruas que não temos percorrido. Exatamente para perceber, e não é para fazermos um enterro de ninguém. Aliás, a expressão procissão do enterro do Senhor é errada. Mas foi assim que ficou, deixemos-la continuar, expliquemos o sentido. Em que somos chamados a meditar. E, desgraçadamente, às vezes acontece, se temos, como aqui temos, uma banda que toca, no intervalo fala-se. É pena. É pena porque, afinal, algo de novo está aí. Algo de novo até nos convida a viver. Deixem que agora por momentos recue uns segundos atrás para ir a outro gesto que nós temos por hábito ter na celebração da Quinta-feira Santa, que é o lava-pés. E que pena que se chame a missa do lava-pés. Porque não é. O lava-pés
Também não é um fé diver. O lava-pés é um sinal. E muitas das vezes, como seria bom, deixem que diga assim, como seria bom que na Quinta-feira Santa viéssemos lavar os pés àqueles a quem podemos ter ofendido. Àqueles a quem podemos ter ofendido. Isso é que era importante. Não é àqueles a quem nos possa dar gosto. Porque Jesus lavou os pés aos seus, inclusive a Judas. Judas ainda participa no lava-pés. E só depois é que sai. E também vemos o diálogo, ao mesmo tempo interessante e esquisito, de Pedro com Jesus no lava-pés. Também aqui podíamos ver muito melhor se isso, dessa frase que já referi 2 vezes e agora é a terceira, se nós nos amamos, como podemos ser chamados a lavar os pés uns aos outros? Aqui e na vida. E depois entramos no Sábado Santo, no sábado do silêncio. O longo tempo de silêncio. É muito interessante e por isso convido também a podermos rezar a liturgia das horas do Sábado Santo e aí, nesse aspecto, o convite ao repouso, que não é meramente ao lazer. O repouso é o estar com Deus. Também não é o tempo das férias, como tanta gente faz. Saberá lá porquê. Para irromper na grande noite da Vigília Pascal. E deixem que ponha aqui uma frase que já me tem sido feita várias vezes a pergunta, e às vezes ao telefone. Então diga-me lá, a que horas é que é a missa da noite? Bem, não sei, eu não sei, o senhor, eu não sei que horas é que vai ser a missa, porque se aquilo começa às 9h30 da noite, e se a missa é só a parte final, deve ser lá para as 11h30 ou meia-noite. Vou buscar esta anedótica, porquê? Porque a Vigília Pascal tem 4 grandes partes. A liturgia da luz, a liturgia da palavra, a liturgia batismal e a liturgia eucarística. Em cada uma delas está uma marca do nosso ser cristão. A liturgia da luz. Tudo às escuras. Acende-se o Círio Pascal. Acendemos as velas do nosso batismo no Círio Pascal. E fazemos o grande precónio, o grande anúncio, em que dizemos em oração que Jesus é que é a luz. Depois escutamos várias leituras. E este ano não vamos ter aqui aquela coisinha que dá a saber a que ponto é que já vamos. Não vamos. Vamos tirar isso. Não vamos ter as velinhas aqui a acender. Porque senão adormeci, olha, já vai na 4ª. Afinal ainda só está na 3ª. É interessante, mas pode cair no ridículo. Escutamos os textos fundamentais da história da salvação. Desde o Gênesis, passando pelo Êxodo, indo aos textos dos profetas. E depois, chegamos lá, ao Novo Testamento. Com a proclamação, no intervalo do Glória, que já não se reza em celebração dominical desde o princípio da Quaresma, há mês e meio atrás, para depois vivenciarmos a proclamação do Evangelho. E depois passamos à liturgia batismal. Temos, se Deus quiser, hoje, este ano, alguns batismos. É de crianças? Não, é de adolescentes, porque não são propriamente criancinhas, são já, vão fazer depois a primeira comunhão. Mas é interessante perceber que nesses batismos somos nós que somos chamados a refontalizar o nosso batismo. Inclusive com a expressão da Assembleia, com a água batismal. E finalmente, na Vigília Pascal, entramos na liturgia eucarística, em que retomamos a grande vertente da Quinta-feira Santa, em que, sobre o altar, nós colocamos o pão e o vinho. E como seria interessante que nós viéssemos para essa Eucaristia, e estamos a falar da parte final da Vigília, com outra roupagem,
Deixem que diga isto, porque às vezes as pessoas não entendem estas linguagens. Não entendem o que quer dizer. Até entendem. Como seria importante, e já o temos feito proposta, que as pessoas viessem o mais claro possível, para se perceberem a força da ressurreição, que se celebra na Vigília Pascal. Este resumo da nossa caminhada de Semana Santa é exatamente para nos incentivar. Graças a Deus que este ano, pelo menos tanto quanto se sabe, para já, e também não vai haver nenhuma final de taça nenhuma da bola, porque havia sempre, na Vigília Pascal havia sempre uma final da taça de qualquer coisa. Este ano, graças a Deus, não há, porque ainda não sabemos quem são os finalistas. Só para dizer, o mundo prepara tudo para nos distrair. Tudo para nos distrair. Então nós temos a obrigação de nos concentrar, exercitar a atenção. Que logo à tarde, se Deus quiser, partilharemos outras vertentes do contexto da paixão. Os vários olhares. Isso será para logo à tarde. E, particularmente, indo para a rua, iremos, como depois no final da celebração de hoje, queremos propor que sejamos um sinal de vivência da nossa fé fora de portas. Então que o Senhor nos dê a graça. E termino com as duas únicas palavras que Jesus proferiu no texto do Evangelho que há pouco escutamos. Primeira frase: é como dizes. O que é que isto quer dizer? É como dizes. Segunda frase, citação em aramaico do refrão do Salmo responsorial. Eli, Eli, lama sabachthani. Meu Deus, por que me abandonaste? Então que o Senhor nos dê a graça de sentirmos que Ele não nos abandona e que também o Senhor tenha a graça de sentir que nós não o abandonamos.